Como sempre, eu sou o Japa Rico, transmitindo diretamente de Hong Kong. E vamos continuar a série sobre a minha opinião, o meu react sobre vários traders do mercado. Então vamos lá, vamos analisar o senhor Stormer. Estamos aqui, O estocástico lento. estocástico A lento. maior parte das pessoas utiliza o estocástico lento como uma ferramenta de uma forma errada. Então eu Errada? preciso falar sobre ela. Vamos lá. Então, o estocástico, tá, ela é uma ferramenta, na verdade, ele é uma ferramenta ele é um oscilador. E como oscilador, ele consegue nos indicar a possibilidade e a distância que um determinado preço apresenta-se de uma média de preços. Com isso, trabalhando o retorno a esta média. É isso que um oscilador faz. Então, existe usualmente um retorno à média dentro do mercado. Se eu pudesse definir o mercado, o que ele faz a maior parte do tempo, eu diria que 80% a 90% do tempo o mercado está retornando à média. Uhum. Ele se afasta da média, ele volta da média. Ele se Sim, afasta da média, ele volta da média. sim. Então, se a gente pudesse, inclusive, dizer qual que é o preço médio que o mercado está trabalhando nesse momento, seria essa região aqui. Ó. Veja que essa zona de preço aqui, a gente se afasta e volta até a média. Se afasta, volta esse preço. 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 Se Eu só não entendi como que ele fez o cálculo dessa média. Ele poderia ter utilizado o ATR, mas não sei como ele fez o cálculo. afasta e volta esse preço. O estocástico lento, então, enquanto ferramenta, ele funciona justamente como a ideia de estabelecer um estado sobrecomprado e um estado sobrevendido? Sim e não. Sim e não. Porque quando nós estamos dentro de uma tendência muito forte, quando nós estamos extremamente direcionais, Sim, quando o mercado está realmente muito potente, ele não vai voltar para a média. A pressão de venda não tem força suficiente para fazer o estocástico lento chegar aqui embaixo. Nesta é verdade, essa parte concordo com o que ele falou, sim. situação, muitas vezes, a região de 80 funciona até como suporte para o ativo. É verdade. Se você está num bullish trend, né, uma tendência de alta, na verdade, mesmo passando naquele nível de 80, ele muitas vezes funciona somente como um suporte, isso é verdade. Então a gente vai ver muitas e muitas vezes, dentro de um cenário mais poderoso de alta, que Aham. simplesmente o mercado chega na zona, que seria a dita zona de sobrecompra, acima de 80, e consegue continuar o movimento de alta por muito tempo, porque está Verdade. forte. Verdade. Em verdade, o autor dessa ferramenta, o inventor dessa ferramenta, ele dizia o seguinte: quando o estocástico lento está acima de 50, eu Uhum. estou em tendência de alta. Sim. Quando o estocástico lento está abaixo de 50, eu estou em tendência de baixa, ou durante uma perna de baixa. Verdade. É isso aí, isso que o autor tinha falado, né? Vejam Hum. como é absolutamente o contrário de como as pessoas utilizam hoje. As pessoas utilizam hoje pensando de uma maneira muito simiesca que Uhum. abaixo de 20 é compra, acima de 80 é venda. Não! Não! Não é isso. Não é isto. Ela não foi Uhum. criada para isso e não é assim que a gente utiliza ela. Pelo menos não as pessoas mais espertas. Ok? Eu não estou dizendo que não é para comprar com o estocástico ele está abaixo de 20. As pessoas têm alguma dificuldade de compreensão daquilo que é dito também. Eu estou dizendo que não é porque chegou abaixo de 20 que vai imediatamente subir, e não é porque chegou acima de 80 que vai imediatamente cair. Especialmente se a gente está numa tendência de baixa forte como esta daqui, o mercado pode vir abaixo de 20 e ficar utilizando 20 até como resistência, Uhum. simplesmente em tendência de baixa e caindo por várias e várias semanas ou meses, Sim. sem que sequer suba para uma zona de sobrecompra. Sim, esse exemplo que ele está dando é semelhante ao que ele tinha explicado alguns minutos atrás, só que alguns minutos atrás ele falou sobre a tendência de alta. Agora ele está dando um exemplo que é o inverso, né? Uma tendência de baixa. Então, mesmo tendo aí oversold, né? Indo abaixo de 20, sendo oversold, não é que ele vai
fazer uma reversão e sim continuar nessa tendência, que é o que ele fez aqui, né? Tá continuando a tendência e tá caindo. Tá, ok. Ok. Bom, dito isso, então a gente só pode utilizar o estocástico lento associado ao conceito de estrutura de mercado. Pronto, não querendo ir contra o que ele falou, mas só dando uma explicação adicional sobre Slow Stochastics, que ele não explicou, que eu acho que até no gráfico dele não está, então deixa eu mostrar aqui para vocês. E no gráfico do Stormer, eu acho que não consta que você, na verdade, tem duas bandas, né? Você tem essas bandas, a banda inferior do Slow Stochastics e você tem a banda superior. E de acordo com a teoria, mais uma vez não indo contra o que ele falou e somente dando uma explicação adicional, de acordo com a teoria, a gente vai maximizar isso aqui. Então é o seguinte, se você está abaixo, e lembrando para vocês que no Slow Stochastics você pode clicar aqui para definir também aqui, você pode definir as bandas. Então muitas vezes você vai ter o valor aqui de 25 e 75, ou você pode também ter o valor aqui de 80 e 20. Então tem também gente que usa desse modo. Enfim, vamos deixar aqui como 80 e 20. Tem gente que usa desse modo também. E você pode ver que você vai ter agora duas bandas, a banda inferior e a banda superior. E outro modo de ver é o seguinte. Uma vez que você passou aqui, né, você está nessa zona de oversold, na verdade. E aí você comprar, de acordo com a teoria, você compraria uma vez que ele voltou, na volta, tá? E não na entrada. Então ele entrou aqui. E aí, na hora que ele saiu, né, para voltar dentro dessa região, e aí aqui que seria aliás, não aqui, mas um dia depois, né? Então, se você está no gráfico diário, não quando ele saiu, mas um dia depois você vai. Então, não sendo aqui no dia, Não sendo no dia 4, mas no dia 5, ou seja, no dia 4 ele já fechou dentro dessa região, aí no dia 5 você compraria. E aqui o overbought, né, quando você venderia também. Aqui não é quando você entrou no overbought, mas você venderia um dia após ele já ter entrado nessa região aqui. Então, na volta, ele entrou aqui, foi dia 12, então você entraria aqui no dia, um dia depois você entraria no dia 13, você entraria vendido. Então isso aqui é só para dar uma explicação adicional. Voltando agora. Associado ao conceito de eu estou em tendência de alta ou estou em tendência de baixa. Então, quando a gente faz esta ideia, toda a forma de ver o estocástico muda. Toda ela. Sim, toda a forma muda, porque aí, uma vez que você define, né, você vê, né, observa se está em tendência de alta ou de baixa. Então, se você está em tendência de alta, você somente vai procurar os sinais de compra. Se você está numa tendência de baixa, você só vai procurar os sinais de venda. Então, e não vai pegar os sinais que não são disso. Em que sentido tu estás dizendo isso, Stormer? Em que sentido você está me falando isso? Bom, até aqui, olha o gráfico, olha o preço, não ativo, não o indicador. Até aqui nós estamos em que tipo de tendência? Em que tipo de estrutura? De baixa. Se você não estou ligado estrutura de alta e estrutura de baixa, dei uma revisada 2 vídeos atrás quando eu falei sobre estrutura de baixa e estrutura de alta. Bom, que são os conceitos básicos de price action. Então aqui, ó, nós estamos dentro de uma estrutura de baixa. Sim. Bom, dentro de uma estrutura de baixa, nós só podemos usar estados sobrecomprados para Sim. Overbought, porque você vai comprar, você vai pegar os sinais para venda. Então é overbought. Agora veja que o mercado passa nesse momento a vivenciar uma estrutura de alta, porque ele consegue fazer topos e fundos ascendentes. Se ele está agora numa estrutura de alta, eu não vou mais usar as vendas. Isso aqui cancela qualquer sinal de venda que apareça aqui. Isso aqui é um sinal de venda? Mas não funciona? Não. Por quê? Porque está contra a estrutura de alta. E eu vou usar o quê? Eu vou usar qualquer recuo. Qualquer recuo. Você vai usar os suporte no estocástico, uma compra. Os oversold, porque aí você vai comprar. Costuma ser a região de 50.
e volta para cima. Sim. Vamos ver o que o mercado faz. Ele vem recuando. Opa, tá chegando perto da zona de 50. Sim. Então agora eu começo a ficar muito atento. Vejo que esse candle já é um candle de inversão. Já começo a olhar isso aqui com um olhar meio comprador. Por enquanto ainda não deu a compra, não rompeu. Por enquanto ainda não. Por enquanto ainda não. Por enquanto ainda não. Agora eu estou pensando cada vez mais em comprar. Basta romper essa região que eu estou pensando em comprar. Ainda não. Agora, veja que chegamos na zona de 20. Sim, chegamos nessa região. E o que eu preciso, resumidamente falando, é um sinal de compra. Veja que essa entrada aqui, ela engraçado que eu falei bem quando ele falou, né? Engraçado. Se aproxima de um outro conceito de price action, que é order block. Entramos na order block. Então, qualquer candle branco que tenha sua mínima acima do anterior, o fechamento perto da máxima é um ponto de entrada possível. Pronto! Aqui, com o estocástico lento nesse nível. Vamos! Foi! Yes! Sim. E aqui você teve o cross, né? Você teve o cruzamento, ou seja, o sinal aqui de compra. O alvo mínimo é aqui em cima. O alvo mínimo é aqui em cima. Então eu tenho um stop curto aqui embaixo, um alvo aqui em cima, e o mercado vai embora. Sim. Beleza, pronto. Chegou nesse nível, Sim. nível. Bateu no meu alvo, liquida o trade. Sim. Fecha o trade. Sim. E espera o quê? Vou vender aqui? Não. Não. Vou entrar vendido aqui? Não. Não, porque aí já está numa tendência de alta. Ou seja, você não vai procurar os sinais de venda. Não. Vou esperar que aconteça o próximo recuo até perto de 50 para tomar uma posição. E em verdade, vejam que aqui surge o quê? Surge um sinal extremamente importante. Uma barra vermelha com o estocástico lento acima de 80. E ela é rompida no candle seguinte. Esse sinal é um sinal que eu gosto muito de operar. O sinal que eu gosto de operar contra essa barra. Ou seja, tem mais um ciclo de alta. Porque isso costuma pegar os stops dos vendidos e dar mais um ciclo, pelo menos mais um ciclo de alta acontecendo. É verdade. Bom, é verdade, porque muita gente também vai usar o mesmo indicador e aí vai tentar pegar esses sinais de venda, que na verdade não são, né, não vai funcionar bem para eles. Então, e aí é isso que também provoca o mercado para continuar essa tendência. Mas seja que por enquanto... Porque mesmo, né, esses losers estão dando liquidez, porque eles acreditam que vai ser uma venda, então estão abrindo posições de venda. Então isso gera mais liquidez para o mercado. Agora o mercado segue numa estrutura de alta, topos e fundos ascendentes, e dentro de uma estrutura de alta, sinais de venda são desprezados. Tu olha para eles com nojo. Nojo? Eu evito utilizar qualquer palavra ou expressão de emoção, né? Então não falaria nojo, mas enfim, eu entendo o que ele quis dizer. Tu olha para ele tipo assim, não me interesso por você, sinal de venda, você não serve para nada. Eu tô pensando em comprar quando chegar perto dessa região ou dessa região. O que o mercado vai fazendo? Por enquanto ele não deu nenhuma nova entrada ainda, por enquanto ainda não, agora chegamos perto da zona de 50. Sim. Esta zona de 50, que é uma zona de suporte, a gente perde o fundo prévio. E veja que a perda desse fundo prévio estabelece um trap. Como isso aqui é um trap em cima do fundo anterior, e eu estou com uma estocástica dentro de uma zona de suporte, eu estou numa estrutura de alta, se eu romper essa máxima aqui no dia seguinte, uma compra, stop aqui, o que o mercado faz? Bingo! É engraçado o que ele fala, né? Bingo! Entrada. Uou! Look porque... at him! Uau! Então, é porque aqui ele teve também um cross, né? Ele teve um cross e aí esse foi o sinal de compra. Lindo movimento, o mercado começa a acelerar. Eu aqui, depois desse ciclo de alta todo, provavelmente já teria liquidado posições aqui, sim. Porque essa é uma barra de exaustão, possivelmente. Então eu teria saindo aqui, sim. Talvez eu tivesse perdido boa parte do movimento, não tem problema. Botei meu dinheiro no bolso. Vejo que agora uma barra vermelha a ser surgida com o estocástico lento acima de 80. Eu vou marcar uma entrada aqui. Por quê? Porque se romper aqui no dia seguinte, todo mundo que vendeu aqui vai estopar. Isso empurra o mercado para cima, pelo menos 2 vezes o risco para cima. Então o que o mercado faz? Que é o seguinte: bingo! Mais uma entrada. Ah, mas está sobrecomprado. Stop. Não existe isso. O sobrecomprado só existe em estrutura de baixa. Isso, agora voltando aqui, vou parar por aqui. Mas eu acredito também, eu concordo com o que o Stormer falou, porque muitas vezes o que acontece é exatamente isso, né? Ele vai nesse overbought
E aí, isso, na verdade, dentro dessa tendência de alta, que já está por algum tempo, né? Então, mesmo estando aqui em overbought, e mesmo na teoria original dizendo aqui é uma overbought condition, então tem que vender. Só que não. O que acontece, na verdade, é que mesmo tendo nessa overbought, nessa área de overbought, ele vai continuar subindo, que é o que ele tinha explicado no começo do vídeo. Então, e é exatamente o preço continuou subindo. Quer ver? Deixa eu só, vamos voltando aqui, só para deixar ele falar. O sobrevendido só existe em estrutura de alta. Então, o sobrecomprado aqui, ele simplesmente, esse estado aqui só está te dizendo, eu estou numa tendência forte de alta, eu estou forte, eu estou poderoso dentro da minha estrutura de alta. E o mercado segue mais. É verdade. Então, muitas vezes, e isso eu vejo várias pessoas errando, porque eles pensam que já está nessa zona de overbought, então é uma venda, né? Então daqui para frente é uma venda. Mas não, ele está nessa zona overbought, está sobrecomprado e vai continuar o preço subindo, né? Agora eu vou esperar o próximo recuo do estocástico até aqui embaixo. Ou eventualmente até a zona de 80. Se está muito forte, vai só até 80. É verdade, é verdade. Tem vezes que ele está muito forte nessa tendência e mesmo, né, dentro de 80, ele vai até 80 e continua. Ele vem, toca 80, não deu compra ainda, toca 50, zona de suporte. Opa! Aqui me interessa. Aí provavelmente vai ter mais um cross. Sempre. Não existe nada que dê certo sempre. Mas o stop é curto e o alvo seria longo. O mercado faz movimento, tá dando uma bobeada, tá indo aos pouquinhos, stop. Acontece. Só que esse stop aqui acontece porque aqui ele teria plausível. É verdade. Porque aqui seria, né, aqui seria uma compra, na verdade. E aí você teve um stop aqui. Aqui, nova entrada, segunda peça máxima. E entrou de novo e volta pro trade. E agora o trade vai. E agora ele tá indo. Uou, delícia. Look at him. Beleza. 10 mil pontos. É verdade. Tá, e aí ele fez mais um. Com o estocástico lento chegando nessa região aqui. Aqui. Se eu estivesse comprado com esse candle aqui. Não por causa do estocástico, mas por causa do topo anterior. Sim. Deste candle, que é um candle de exaustão, provavelmente, com esta base se formando. E aí você fecharia. Eu fecharia a posição aqui. Até adivinhei o que ele ia falar, né? Que ele fecharia. Mas ao mesmo tempo, se eu fechasse a posição aqui, eu consideraria, porque eu estou numa estrutura de alta, se romper essa máxima, eu vou comprar. Por quê? Porque vai acionar os stops, todo mundo que vendeu nesse dia empurra o mercado mais para cima. É verdade, verdade. Tá, beleza. Então, vamos parando por aqui. Eu fiz o que vocês acham sobre o Trader Stormer. Escrevam aqui nos comentários. Concordo. Sobre o que ele falou, várias coisas fazem muito sentido. Eu não uso Slow Stochastics, mas se eu tivesse que usar, eu usaria do modo que ele falou. Eu olharia a tendência, identificaria qual a tendência. Não identificaria do modo que ele identificou, identificaria usando de acordo com o PVSRA, né, usando nossa baseline. Então, abaixo de 200 EMA seria tendência de baixo, acima de 200 EMA seria tendência de alta. Então, não identificaria o mesmo modo que ele identifica, porém, usaria esse mesmo conceito. Então, identificaria, primeiramente, se é uma bearish trend ou uma bullish trend, e se fosse uma bullish trend, buscaria sinais de compra. Se fosse uma bearish trend, buscaria sinais de venda. Se eu fosse usar Slow Stochastics. Já teve alguns anos atrás, teve um período no qual eu usei, e faz muitos anos que parei de usar. Mas, enfim, é isso aqui por hoje. O que vocês acham sobre Slow Stochastics e também o que vocês acham sobre Stormer, escrevam aqui e espero vê-los na próxima. Obrigado e até mais. Tchau.